Hoje vamos falar sobre ectoparasitoses, que são parasitas externos que afetam tanto animais quanto humanos. Eles causam lesões, desconforto, podem transmitir doenças e por isso, o controle deles são tão importantes assim para evitar maiores infestações ou contaminações. Hoje nós vamos estar falando sobre alguns dos principais ectoparasitas. Os ectoparasitas que nós vamos falar hoje são, em sua grande maioria, pulgas, piolhos, miíses e também ácaros, que são os que mais acometem os nossos animais. Os ectoparasitas vivem na parte externa do corpo do hospedeiro, como na pele, pelos, em regiões como orelha, olhos. Alguns exemplos são as pulgas, os carrapatos, ácaros, larvas de mosca, que nós conhecemos como miíses, e eles se alimentam tanto de sangue quanto dos tecidos. Isso ocasiona problemas como coceira, ferida, queda de pelo, e dependendo de qual ectoparasita tá ali, ele pode até transmitir algumas doenças pro animal. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre os carrapatos, o Ixodida. Os carrapatos, eles são ectoparasitas frequentemente encontrados em cães e não é tão frequente assim em gatos, mas ainda são encontrados. As infestações intensas podem acabar resultando em múltiplas lesões cutâneas e também prurido, que pode acabar favorecendo a infecções bacterianas secundárias. Essas infestações por carrapatos em cães podem ser, em cães e nos gatos, diagnosticadas por inspeção visual, ali nos locais de fixação preferidos dos carrapatos, que são as orelhas, axilas, áreas perioculares e interdigitais. Para o tratamento, se faz o uso de isoxazolinas, que são comprimidos mastigáveis. Tem o Floralaner, que é a cada 12 semanas, a Foxolaner, que é mensalmente, e o Sarolaner, que também é mensalmente. Tem alguns efeitos adversos, que são vômitos, diarreias e letargia, e não é muito indicado para gestantes e lactantes, nem para animais com históricos de convulsões. As pulgas Siphonaptera são pequenos insetos que não possuem asas. São parasitas externos e podem causar irritação e desconforto nos animais, além de lesões cutâneas pelo resultado da coceira excessiva. O diagnóstico ele é feito observando as pulgas adultas ou localizando as fezes dessa pulga no cão ou no gato. As pulgas adultas elas são mais frequentemente encontradas no pescoço ou na região lombosacral ou no abdômen. Para o tratamento em cães e gatos, existem produtos tópicos como o fipronil e o imidacloprid, ou as terapias orais como Spinosad e o isoxazolina. O fipronil e o imidacloprida é feito por pipeta ou spray a cada 30 dias e a dose é conforme o peso. Tem alguns efeitos adversos, que são irritação ou dermatite no local e, às vezes, queda de pelo no local. E as contraindicações são para filhotes, não é muito recomendado, e nem para animais com lesões de pele extensas. O Spinosad e o ixazolinas, por administração oral, mensalmente, e tem alguns efeitos adversos também, que são vômito, diarreia, diminuição de apetite e também de letargia. As contraindicações são também para animais filhotes, não é muito indicado, e para lactantes ou gestantes. Também não é muito indicado para os animais debilitados. Olá, meu nome é Érica e nessa parte do trabalho eu estarei falando um pouco sobre os pterápides, sendo eles conhecidos como os piolhos. Os piolhos, eles são do reino Aminale, são do filo Artrópodas, da classe Insecta. Eles são insetos hematófagos e podem chegar a pôr 300 ovos por dia no hospedeiro. Esses ovos eles podem eclodir entre 14 e 15 dias. Entre todos esses tipos de piolhos, são 3 mais importantes na medicina veterinária,
sendo eles os ambliceras, que são piolhos mastigadores, só que com as antenas escondidas, os ixenocheras, que são piolhos mastigadores, só que com as antenas aparentes, e também temos os piolhos anopulcera, que são piolhos conhecidos como piolhos sugadores. Nessa parte do trabalho eu estarei falando um pouco sobre a míase, que é uma infecção causada pelas larvas da mosca. Elas são classificadas de acordo com a sua localização encontrada, né? A míase, ela existe 2 tipos, sendo elas a bicheira e a míase furunculoide, mais conhecida como a berne. Para evitar, a propagação desses insetos no hospedeiro, pode ser feito o uso de loções, como o caspiol, que é um shampoo que pode ser usado, deixando agir alguns minutos. Ele estará eliminando, os piolhos do hospedeiro. Caso seja encontrado os piolhos de roupa, pode ser feito a lavagem nas roupas, que também estará eliminando esse inseto do hospedeiro, da roupa. E manter a higienização, fazendo tipo um tratamento com o uso contínuo dessa loção, para evitar que possa voltar durante um tempo. O diagnóstico e o tratamento da míase irá ser baseada após a visualização, das larvas, sendo às vezes, tendo uma remoção mecânica dessas larvas. E para prevenir que o hospedeiro ele seja infectado, com essas larvas, é sempre bom tá dando medicamento. Se o animal já estiver infectado, fazer a limpeza adequada, passar remédio em cima. Olá, nesta apresentação irei falar sobre 3 enfermidades parasitárias importantes na medicina veterinária, focando principalmente no diagnóstico e no tratamento, começando pela mosca Tsetse do gênero Glossina, que são insetos hematófagos responsáveis pela transmissão da tripanossomíase, uma doença sistêmica bastante relevante. O diagnóstico é feito pela identificação do tripanossoma no sangue, utilizando exames como a gota fresca ou esfregaço sanguíneo. O tratamento é realizado com diminazeno aceturato, presente em medicamentos como o Berenil. A posologia recomendada é de 3,5 a 7 mg por quilo, por via intramuscular profunda, geralmente em dose única, podendo se repetir dependendo do caso. Entre os efeitos adversos, podemos observar tremores, salivação excessiva, sinais neurológicos e dor no local da aplicação. Incluem animais com problemas renais ou hepáticos mais graves. Em seguida, temos a sarna demodécica, causada por ácaros do gênero Demodex, que geralmente vivem na pele, mas podem causar doenças quando há queda de imunidade. O diagnóstico é feito pelo raspado de pele profundo, até um leve sangramento para a visualização do ácaro. O tratamento de escolha atualmente são as isoxazolinas, como o Sarolaner, encontrado no Simparic, e também o Fluralener, presente no Bravecto. A posologia do Sarolaner é de 2 a 4 mg por quilo, via oral em dose mensal. Os efeitos adversos mais comuns são vômitos, diarreia, apatia e diminuição de apetite. Como ponto de atenção, deve-se ter cautela em animais com histórico de convulsões ou alterações neurológicas. Por último, a sarna sarcóptica, causada pelo Sarcopte scabiei, que é uma doença altamente contagiosa e também pode ser transmitida para humanos, causando bastante coceira. O diagnóstico é feito com raspado de pele superficial e pode ser auxiliado pelo reflexo pedo-atrial, embora muitas vezes
seja baseado na clínica. O tratamento mais utilizado é a selamectina, presente no Revolution. A posologia é de 6 mg por quilo, aplicada na nuca com repetição mensal. Os efeitos adversos incluem irritação local, salivação, se o animal lamber o produto. As contradições incluem filhotes com menos de 6 meses e animais muito debilitados. De forma geral, um diagnóstico bem feito, aliado ao uso correto das medicações, é essencial para garantir um tratamento eficaz e seguro. Os ácaros nutriodrípicos são ácaros microscópicos que nos humanos ele pode causar uma leve coceira, mas não permanece. São pequenos ácaros que invadem a pele, cavam túneis, alimentam-se de tecido da pele. Como se espalha? Em contato direto com animais, em locais com muitos gatos. A presença desses ácaros provoca irritação na pele, coceiras intensas, irritação principalmente na cabeça e orelhas. Eles causam uma doença chamada sarna notohidrica, que é uma forma de sarna altamente contagiosa. Os ácaros nutriodrípicos são parasitas microscópicos que vivem na pele dos animais, principalmente em gatos. E o responsável é o ácaro Nutriodrex cat. O linchacro, ele afeta principalmente os gatos e é conhecido popularmente como ácaro do pelo dos gatos. Ele não fica na pele dos animais, e sim no pelo, nos fios ali do pelo dos animais. Esses ácaros fixam no pelo dos animais, dos gatos ali, e ele se alimenta de secreções da pele. Coceira leve e moderada, o pelágio suja, com aspecto mesmo após a limpeza. O diagnóstico geralmente é feito diretamente do pelo. Pode ser feito por olho nu ou então em microscópio. Seu tratamento geralmente é simples e eficaz, geralmente com antiparasitário, com base com selamectina e ivermectina. Sua transmissão altamente contagiosa em gatos, em ambiente com muitos animais e raramente afeta humanos. Os ácaros Otodex-Sinote são ácaros microscópicos que se alojam em locais aditivos dos animais, principalmente em cães e gatos. Eles também atacam principalmente em filhotes. Como eles agem? Esses ácaros se alojam e se alimentam de secreções da pele de dentro do ouvido, e dessa forma ele causa a secreção, a inflamação constantemente. Os seus principais sintomas: coceira, vermelhidão, animal sacode bastante a cabeça. Sua transmissão muito contagiosa em animais, em local muito aglomerado. Isso pode acontecer em contágio, isso vai contagiar gatos e cães, principalmente furões. Seu diagnóstico é feito pelo médico veterinário, confirmado com o uso de um aparelho microscópico. O tratamento pode ser feito a limpeza dos ouvidos e também com comprimido antiparasitário, e tratar todos os animais mesmo sem ser contaminado. Esse ácaro pode passar para humanos? É raro, mas pode causar irritações na pele temporária. Sua prevenção: manter o ambiente higiênico, limpo e evitar o contágio com outros animais. As considerações finais, né? Em resumo, os ectoparasitas e as ectoparasitoses têm grande impacto na saúde tanto do animal como na nossa. E também apresentam riscos de transmissão de doenças, e quando o diagnóstico é precoce, né, quando feito antecipadamente, tem a maior chance de você conseguir salvar a vida do animal, e também ocorre a menor taxa de transmissão, tanto para outros animais quanto para nós seres humanos. E também, nesses casos, é essencial o uso de antiparasitários e medicações de prevenção. Lembrando sempre de consultar um médico veterinário expert na área.